Professora Cláudia Vicente, 7º ano, História, e hoje nós vamos falar sobre a formação dos Estados-nações. Vamos lá? A gente vai revisar o que vocês viram com o professor Leivson na aula passada. Os movimentos de reforma, o movimento do luteranismo, do calvinismo, assim como a criação da Igreja Anglicana, foram pontos traçados que nos ajudam como elementos históricos a entender toda a mudança que aquela sociedade europeia ela passou e que contribuiu para que esse novo momento de formação dos países, porque é isso, pessoal, formação dos Estados-nações é a formação dos países. Então, é como os países se formaram. O movimento de reforma, o movimento de contra-reforma também, assim como o luteranismo, o movimento que dá início a essa nova forma de observar o poder ou o domínio da religião católica, assim como o surgimento de uma nova ordem social com a criação da Igreja Luterana, vai contribuir diretamente para que a gente entenda esse momento que vamos estudar agora. Por isso que é importante a gente dar esse feedback ou dar esse retorno nesse assunto ou nesses pontos que vocês viram na aula passada, ok? Então, o processo de formação, de que modo se deu? Vejam só, a partir do século XII, em algumas regiões ali da Europa, no ocidente europeu, o poder do monarca, que na verdade era um nobre, ele foi fortalecido. Esse nobre, porque assim, pessoal, durante o período medieval, o poder ele era descentralizado, ou seja, existiam vários feudos e esses feudos tinham seus próprios, as pessoas que o dominavam. Então, quando esse momento da história vai passando e vai chegando ao seu declínio, que é a Idade Média, outra forma de organização social vai se formando. Então, de onde surgem os monarcas? Os monarcas são o quê? São nobres que têm um vasto poder sobre a região em que eles estão inseridos. Então, esse poder dos monarcas vai dar a ele, ou vai propiciar que ele fortaleça e centralize tudo à sua volta e submeta também outros nobres e a população às suas formas de organização social. Entenderam, pessoal? É bem simples isso. A formação do Estado-nação não se dá assim, ó. Se dá com esse processo de organização, de tomada de poder. Outro ponto importante é a expansão do comércio, porque quando esse modo de vida ou de produção feudal, ela vai perdendo a força, o crescimento das cidades e a forma de comércio feita pela burguesia, ela vai ganhando força. Então, observem que isso é uma característica que nos ajuda a entender que os estados, a formação dos estados, ela se dá com essa característica, a partir da expansão do comércio. O que é a expansão, professora? É quando o comércio ele vai dominando outras áreas, os modos de produção vão tendo novas formas de serem feitos. As cidades que não eram muito habitadas, porque existiam feudos e nesses feudos se tinham as suas formas de comercialização, as cidades elas passam a ser mais habitadas, elas crescem, a partir dessas trocas que são feitas lá, uma nova ordem social ou um novo grupo
emerge, ou seja, surge a burguesia. Então, quem são os burgueses? Os burgueses são aqueles que moram nos burgos, que são as cidades. As cidades não eram bem equipadas, não eram bem habitadas. As pessoas vinham para as trocas comerciais e voltavam para os seus feudos, que era onde se davam as relações sociais. E nesse momento não, começaram a ser feita com mais frequência as trocas comerciais e a vivência naquele espaço ali mesmo. Então, isso é uma mudança social, é uma mudança estrutural. Então, sob o domínio dos reis, os feudos e os condados, eles passaram a formar unidades administrativas. Essas unidades que teriam uma complexidade a mais, se antes era feita de forma cada um no seu espaço, agora era feita de uma forma muito maior, que eram os estados nacionais. Ou seja, o início desse processo de formação dos estados nacionais, é o início também da delimitação das fronteiras. O que hoje nós conhecemos, a fronteira do Brasil com a Argentina, a fronteira do Brasil com outros países aqui da América do Sul, a fronteira de países da Europa com outros países do Oriente, por exemplo. Isso se dá como essa forma de delimitar. Nesse momento aqui, não no caso do Brasil, que o Brasil já surge ou sob a influência desses estados quando já estão formados. Então, a formação dessas fronteiras, ela nos ajuda a entender, por exemplo, como na Europa ou no continente europeu, esses estados passam a ser delimitados, ou seja, saber onde começa o estado português, onde começa o estado espanhol e assim sucessivamente. Então é importante a gente saber que para se formar hoje, a gente dizer, vou viajar para a Europa, mas em que parte da Europa você vai, por exemplo? Vou a Portugal ou vou à Espanha. Então, até um determinado momento, não existia essa delimitação geográfica, porque eram feudos, unidades administrativas pequenas, sendo comandadas por um senhor, o senhor feudal, que depois, quando vai se declinando esse modo de vida e surgindo outros modos de vida, isso passa a ser concentrado e administrado por um único senhor que seria absoluto sobre essas terras e que dominava todo o modo de produção. Então, hoje, as características que nós encontramos ou dizemos de divisão geográfica, divisão histórica, ela tem início a partir desse processo aqui e por isso é importante a gente saber. Aí só abrir um parêntese aqui. Então, quer dizer com isso que o Brasil, por exemplo, ele passou por esse momento, professora? Não, fica bem claro aí. O processo de colonização do Brasil, ele se dá sobre a influência do Estado português. E Portugal, ela tem esse processo de formação do seu Estado muito anterior, ali no século XII, XIII mais ou menos. Então é importante a gente frisar que nós estudamos no contexto da história geral essa parte porque ela nos ajuda a entender, por exemplo, como fomos dominados, qual o interesse de dominação que se tinha nesse território onde hoje compreende o Brasil e a forma como ele vai ser dividido. Isso também é uma característica que é influenciada por essa forma de organização social aqui, que inicia-se lá nesse processo de formação dos estados nacionais. Então, a quem interessava esse poder ser centralizado, assim como o rei Luís XIV se dizia o rei sol, ou seja, a quem interessava que existisse uma classe dominante como a dos reis, por exemplo? Interessava a burguesia, essa classe social que financiava as despesas dos estados porque tinham interesses próprios.
a ela seria facilitada, por exemplo, as atividades reais, como a cobrança de imposto, a aplicação de leis pelo Estado e, consequentemente, barateando assim as transações. Além da burguesia, então, é uma sociedade totalmente estratificada, onde se tinha a concentração do poder e existia-se também a delimitação desse utilização do espaço. Então, existiam os reis, existia a burguesia, a nobreza, os camponeses, além da igreja. Então, observem que uma sociedade que compõe, ou lá no início da formação do Estado moderno, ou desses Estados-nações, ela tinha essas características, e cada classe social tinha uma delimitação ou tinha uma função bastante específica. A igreja, por exemplo, ela centralizava as questões religiosas e tinha privilégios. Então, ela tinha receio na centralização do poder na mão dos reis, porque ela tinha medo de perder ou de ter seus poderes reduzidos. Os camponeses, que pagavam altos impostos à nobreza feudal, eles, consequentemente, quando esse poder é centralizado, eles passam a dever também aos reis. Então, observem que um estava intimamente ligado ao outro e que era uma pirâmide social em que, na base dela, existia alguém que sustentava os demais. Então, outras características do Estado moderno, ou seja, desses Estados-nações, seria a formação de monarquias, como, por exemplo, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Geralmente, esses estados que iniciaram logo esse processo de formação, eles têm a formação de uma monarquia bem centralizada. Os monarcas tinham poderes de autonomias sem interferência, eles tinham uma ligação religiosa e sofriam influência disso muito grande, porque era a partir daí que eles se consolidavam, era o poder divino. Então, outra característica era a unificação do sistema monetário, ou seja, uma moeda única para todo o espaço, como forma de troca, né? Se antes, no período medieval, existia vários reinos e cada um tinha suas próprias moedas de comercialização, agora seria uma única moeda para fazer essas trocas comerciais e que iria caracterizar aqueles povos. Outra característica, a criação e manutenção de exércitos para conciliar ou para dominar outros territórios, a organização e arrecadação de impostos, assim como uma unidade política regida, ou seja, dominada e administrada por funcionários que seriam especializados naquela área. Então, observem como era diferente o Estado moderno de um feudo. Ele tinha umas características bem mais abrangentes, de dominação e centralização do poder que no outro Estado não se tinha. Então, por que o nome Estado moderno? Essa forma de designar essa parte da história como moderna, ela está relacionada aos acontecimentos da Europa e aqui no Ocidente. Então, a quebra de valores que se eram defendidos ou se tinha na Idade Média, o resgate de cultura da antiguidade que valorizava e firmava as práticas cidadãs. Então, os historiadores, eles discutem sobre essa forma
essa forma de estabilização do Estado moderno ou de criação desse Estado, eles discutem de como teria havido ou se essa seria a forma mais simples da gente explicar que esse conjunto de fatores também poderia ter outras características, ou poderia ser explicado de outra maneira. Então, a formação do Estado moderno, dos Estados-nações, ela é bem discutida, dada a a múltiplos fatores que vão contribuir para que isso aconteça, para que a gente caracterize-o assim. Então, a reconquista e a centralização política na Península Ibérica é um dos fatores. A formação das monarquias, dessas monarquias que eu estou falando até agora, é o resultado, por exemplo, da reconquista por parte dos cristãos contra os mouros ali, que são os muçulmanos ali do norte da África. Então, nesses embates travados e essas reconquistas por alguns reinos, essa centralização política foi possível. Então, a gente destaca, por exemplo, o reino de Leão, de Castela, de Navarra e Aragão. O reino de Castela, por exemplo, ele concede a Henrique de Borgonha, que é um nobre da França, o governo do condado portucalense. Professora, e o que isso tem a ver com a formação do Estado português? Tem tudo a ver, pessoal, porque são reinos muito importantes que se juntam e a partir dessa união formam um Estado apenas, que é o Estado português, através do qual eles vão deter todo o poder. Então, quando a gente vai falar dessa reconquista e centralização política na Península Ibérica, a gente está falando sobre o processo de expulsão dos mouros, a gente está falando sobre a união desses povos, desses feudos, desses reinos como o de Castela e Aragão. A gente está falando sobre a proclamação da independência do Condado, que é o reino de Portugal, como a primeira monarquia centralizada da Europa, que vai influenciar muito na conquista do território que hoje compreende o Brasil, por exemplo. Então a gente vai ver que na história tudo está interligado. A formação inicial, precoce, ou seja, muito rápida, do Estado português com relação aos demais e de suas instituições facilitou atividades comerciais que fortaleceu a sua burguesia. A Espanha também, no século XV, quando os reinos de Aragão e Castela, sob a liderança dos reis Fernando e Isabel, eles se unem, quando esses reinos se unem, vai contribuir para vários fatores, inclusive para reunir, expulsar os mouros, para organizar comercialmente o Estado espanhol, para reunir sobre esse território que eles iriam delimitar a partir de agora diferentes etnias, que até hoje existem conflitos entre elas. Então observe nesse mapa aqui a apresentação dessa reconquista da Península Ibérica ao longo do tempo, no século X, no século XII e no século XV, como ela já está formada. É importante frisar. A gente está falando sobre uma reconquista e centralização política que permitiu a criação dos Estados-nações, ou seja, dos países como hoje nós conhecemos. Então é importante a gente saber que os países, essa organização política de país que nós conhecemos hoje, ela se dá sob um processo que demorou muito tempo de conquista e reconquista dos espaços pelos grupos que tinham poder e que a partir daí é que só com a modernização ou só ao longo do tempo é que vão se formar
como nós conhecemos hoje. Então, observem aqui, se no século X, século XII e século XV a gente tem essa divisão territorial, geográfica, como observamos nos mapas aí, atualmente a gente já tem essa visão, essa divisão do Estado, nação, como conhecemos hoje. Então, por que é importante a gente frisar isso? Para sabermos que o processo de formação dos estados, nação, não se deu como coisa em curso, teve toda uma trajetória e essa trajetória influenciou a geografia de outras partes tanto do continente europeu quanto de outros povos por eles dominados. A gente vê, por exemplo, a divisão do continente africano ou a partilha do continente africano no século XIX. A gente vê, por exemplo, pessoal, quando os europeus conquistam o território onde hoje compreende o Brasil. Se não há essa divisão, se não há essa hegemonia, essa centralização de poder e a criação de um Estado, não seria possível esse avanço para a expansão marítima que contribuiu para o enriquecimento desse reino. Então, primeiro Portugal se institui como Estado-nação, depois os outros territórios vão se organizando e assim essa divisão geográfica, histórica que nós conhecemos hoje foi possível. Então, nessa aula, pessoal, nós vimos como essa divisão histórica e geográfica foi resultante de vários fatores e que ela contribui para entendermos como os países, como nós conhecemos hoje, essas divisões territoriais foram fundadas. Então, agradeço a atenção de vocês e numa próxima aula nos vemos para falar mais sobre Estado moderno, sobre essa divisão tão importante para a gente conhecer da história.